acordar um dia e descobrir que o mundo, como conhecemos, está prestes a mudar drasticamente. O supervulcão de Yellowstone, localizado nos Estados Unidos, é uma ameaça silenciosa, um verdadeiro gigante adormecido sob nossos pés. Mas o que aconteceria se esse vulcão explodisse? Os cientistas têm monitorado Yellowstone há décadas e, embora não possam prever exatamente quando, ou mesmo se, uma erupção ocorrerá, o que sabem é alarmante. A próxima grande erupção seria devastadora, com potencial para mudar o clima global, afetar milhões de vidas e trazer consequências incalculáveis para o planeta. Neste vídeo, vamos explorar o que faz de Yellowstone uma das maiores ameaças naturais da Terra e entender como seria se ele entrasse em erupção novamente. Este não é apenas um exercício de imaginação, é uma realidade que precisa ser compreendida. Para compreender a magnitude da ameaça de Yellowstone, precisamos primeiro entender o que é um supervulcão e por que Yellowstone se destaca entre ele. Localizado no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, esse vulcão não possui a forma cônica comum, como aqueles que costumamos imaginar. Em vez disso, ele ocupa uma vasta área subterrânea, cobrindo uma caldeira de aproximadamente 72 quilômetros de extensão por 55 quilômetros de largura. Essa caldeira é um tipo de depressão criada por erupções passadas, que deixaram o solo afundado devido ao colapso de magma e rocha após grandes erupções. Yellowstone é classificado como supervulcão devido ao seu imenso volume de magma acumulado e ao potencial de liberar erupções de proporções catastróficas. Esse tipo de vulcão tem uma capacidade explosiva milhares de vezes maior do que a dos vulcões comuns. A última erupção significativa de Yellowstone ocorreu há cerca de 640 mil anos, espalhando cinzas por todo o território dos Estados Unidos e afetando o clima global. Desde então, houve atividade, mas nada que se comparasse ao evento anterior. Ainda assim, a estrutura geológica de Yellowstone continua ativa e é alimentada por uma fonte intensa de calor e pressão sob o solo. A cada ano, milhares de pequenos terremotos acontecem na área, um indício constante da atividade sísmica e térmica por baixo do parque. Esse padrão de tremores pode parecer inofensivo, mas representa o movimento e a pressão crescente do magma que tenta encontrar um caminho para a superfície. E isso nos leva a uma questão vital. Por quê? Apesar de tanto tempo desde sua última grande erupção, Yellowstone ainda é considerado uma bomba relógio. Neste vídeo, vamos mergulhar nas camadas desse mistério natural. Falaremos sobre as últimas descobertas científicas, os avanços tecnológicos que monitoram o vulcão e as possíveis consequências de uma nova erupção. É um fenômeno que nos lembra do poder da natureza e do quão pequenos somos diante de suas forças incontroláveis. Mas a ciência também nos oferece uma oportunidade de estar preparados. Então, até que ponto estamos realmente prontos para uma explosão de Yellowstone? Agora que já entendemos a localização e a classificação de Yellowstone como um supervulcão, é hora de mergulharmos em sua estrutura interna e em como ele funciona. Ao contrário dos vulcões tradicionais, que possuem um formato de cone e uma atividade eruptiva mais previsível, os supervulcões têm uma dinâmica complexa. No cerne de Yellowstone, há um vasto reservatório de magma que se estende por quilômetros abaixo da superfície, constantemente alimentado por calor proveniente do manto da Terra. A grande diferença entre um vulcão comum e um supervulcão reside na maneira como o magma se comporta. Nos vulcões tradicionais, o magma sobe através de canais relativamente diretos e é expelido em jatos verticais. Em contraste, o magma em Yellowstone é aprisionado sob uma camada de rochas densas. Esse acúmulo de pressão é o que torna o supervulcão tão perigoso. A pressão interna aumenta gradualmente ao longo dos anos, e quando as rochas não conseguem mais conter essa força, a erupção ocorre de forma explosiva. Esse processo é conhecido como erupção cataclísmica, e os efeitos são devastadores. Quando a pressão se torna insuportável, o magma pode ser expelido de uma só vez,
levando a uma série de explosões poderosas. Essas explosões não são apenas jatos de lava, mas sim nuvens de cinzas e gases que podem ser lançadas a altitudes extremas. O impacto de uma erupção desse tipo não se limita à área local. As cinzas podem viajar milhares de quilômetros, afetando o clima global e causando mudanças catastróficas. Os pesquisadores têm estudado atentamente a atividade sísmica na região para tentar prever qualquer sinal de uma erupção iminente. A instrumentação avançada, como sensores sísmicos e GPS, permite monitorar as mudanças na forma do solo e a movimentação de magma. O aumento dos níveis de água nos geysers e a deformação do terreno são sinais de que algo pode estar acontecendo abaixo da superfície. Com isso, cientistas e autoridades monitoram o supervulcão em busca de qualquer anomalia que possa indicar uma possível erupção. Mas o que exatamente acontece antes de uma erupção? O processo de preparação começa com um aumento de atividade sísmica, onde pequenos tremores se tornam mais frequentes. Isso pode ser acompanhado por alterações na temperatura do solo e no nível da água em fontes termais e geysers. Assim, a ciência não só busca entender como funciona Yellowstone, mas também quais são os sinais que nos alertam para uma possível catástrofe. A partir daqui, podemos explorar como a comunidade científica e as agências de emergência se preparam para um evento tão catastrófico e o que podemos aprender com os riscos associados a um supervulcão como Yellowstone. Compreender a estrutura e o funcionamento do supervulcão de Yellowstone é essencial, mas é igualmente crucial analisar os potenciais perigos que uma erupção pode representar, não apenas para a região, mas para o planeta como um todo. O impacto de uma erupção de supervulcão é catastrófico, e os efeitos podem ser sentidos globalmente. Para ilustrar isso, precisamos considerar o que aconteceu nas últimas grandes erupções da Terra. Quando um supervulcão como Yellowstone entra em erupção, a quantidade de cinzas e gases que são liberados na atmosfera é imensa. Estima-se que uma erupção semelhante àquela ocorrida há cerca de 640 mil anos teria potencial para expelir bilhões de toneladas de material vulcânico. As cinzas resultantes podem cobrir vastas áreas, afetando não apenas o ecossistema local, mas também a agricultura e os recursos hídricos em lugares distantes. Isso se traduziria em colheitas arruinadas e escassez de alimentos em várias partes do mundo, gerando crises humanitárias significativas. Além do mais, as emissões de dióxido de enxofre e outros gases podem provocar mudanças climáticas drásticas. Esses gases podem refletir a luz solar de volta ao espaço, causando um resfriamento global conhecido como inverno vulcânico. O que poderia acontecer com o clima da Terra se o Sol fosse obscurecido por nuvens de cinzas vulcânicas? Os padrões climáticos mudariam, e regiões que tradicionalmente têm climas temperados poderiam enfrentar verões frios e invernos rigorosos. Os efeitos não se limitam apenas ao clima. Os tsunamis gerados por uma erupção, principalmente se ocorrer em uma região costeira, poderiam devastar cidades inteiras. A combinação de inundações e ondas massivas tornaria a recuperação praticamente impossível em áreas vulneráveis. Além disso, a atividade sísmica gerada por uma erupção poderia desencadear outros desastres naturais, como deslizamentos de terra, aumentando ainda mais a gravidade da situação. As autoridades e organizações de pesquisa, como a FEMA, Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, têm estudado esses riscos. Eles realizam simulações e modelagens para entender melhor o que poderia acontecer em um cenário de erupção e como a sociedade poderia se preparar. As avaliações de risco são essenciais para que as comunidades possam se adaptar a esse tipo de ameaça. Mas como se preparar para um evento que muitos consideram incalculável? Quais são os passos que podem ser dados para mitigar os danos? Essas perguntas são críticas para o nosso entendimento da sobrevivência, em um mundo onde um supervulcão pode ameaçar a vida como a conhecemos. Diante do potencial devastador de uma erupção de supervulcão, a preparação é fundamental para reduzir os riscos e os danos. Embora seja impossível prever exatamente quando uma erupção ocorrerá,
Existem medidas que podem ser implementadas para proteger a vida e minimizar as consequências. Uma das primeiras estratégias é a monitorização constante da atividade vulcânica. O Parque Nacional de Yellowstone possui uma rede avançada de sensores que registram terremotos, mudanças na temperatura da água e alterações na superfície da Terra. Esses dados são cruciais para identificar padrões e anomalias que possam indicar uma erupção iminente. A educação e conscientização da população local também são fundamentais. Comunidades ao redor de Yellowstone devem estar cientes dos sinais de alerta e das rotas de evacuação em caso de uma emergência. Realizar simulados de evacuação pode ajudar a garantir que todos saibam o que fazer quando o tempo é essencial. Além da monitorização e do treinamento, as autoridades devem desenvolver planos de resposta abrangentes. Isso inclui a criação de centros de emergência, equipados para atender às necessidades da população em um evento de grande escala. A FEMA e outras agências governamentais estão trabalhando para atualizar esses planos constantemente, garantindo que os recursos e o pessoal estejam prontos para uma resposta rápida e eficaz. Uma outra medida que vem ganhando destaque é a implementação de tecnologias de resfriamento de magma. Embora essa abordagem ainda esteja em fase de pesquisa, a ideia é resfriar o magma embaixo do supervulcão para reduzir a pressão interna. Isso pode ser feito através da perfuração de poços profundos e da injeção de água para resfriar o magma. Embora existam riscos associados a esse método, como a possibilidade de desencadear uma erupção, ele representa uma linha de pesquisa promissora que pode ajudar a mitigar a ameaça de um supervulcão. Internacionalmente, a colaboração entre países e organizações é vital. A troca de informações e tecnologias pode fortalecer os sistemas de monitoramento e resposta a desastres. Participar de simulações globais de resposta a desastres naturais pode preparar não apenas a região do Yellowstone, mas também outras áreas vulneráveis ao redor do mundo. Enquanto isso, a pesquisa contínua sobre os supervulcões é essencial. Universidades e centros de pesquisa estão focados em entender melhor o comportamento desses monstros geológicos, aprendendo com as erupções do passado e desenvolvendo novos métodos para prever suas atividades. A conscientização sobre o supervulcão de Yellowstone deve ser uma prioridade não só para os americanos, mas para a comunidade global. É evidente que o caminho à frente é desafiador, mas, com preparação e colaboração, é possível enfrentar a ameaça que o supervulcão representa. Além disso, a liberação de gases, como dióxido de enxofre e dióxido de carbono, teria efeitos duradouros na atmosfera. O dióxido de enxofre, por exemplo, pode formar aerossóis, que refletem a luz solar de volta ao espaço, exacerbando ainda mais o resfriamento global. Por outro lado, o aumento do dióxido de carbono poderia intensificar o efeito estufa, gerando um ciclo vicioso que resultaria em um aquecimento extremo em algumas áreas, enquanto outras sofreriam com temperaturas congelantes. As mudanças climáticas induzidas por uma erupção poderiam levar a desastres naturais em massa. Por exemplo, o derretimento das calotas polares poderia ser acelerado, resultando em um aumento do nível do mar e ameaçando cidades costeiras ao redor do mundo. As alterações nas correntes oceânicas e nos padrões climáticos poderiam causar inundações, secas severas e furacões mais intensos, afetando milhões de pessoas. O impacto econômico de uma erupção de Yellowstone também seria colossal. A interrupção nas cadeias de suprimento, combinada com a perda de colheitas e a necessidade de responder a desastres, causaria uma crise econômica em escala global. Os custos de reconstrução e auxílio humanitário poderiam ultrapassar trilhões de dólares, desafiando a capacidade de resposta das nações. Nesse cenário, o papel das organizações internacionais se tornaria crucial. A colaboração entre países seria necessária para lidar com os desafios impostos pela erupção e suas consequências. Você gostou deste vídeo e quer continuar se aprofundando no fascinante e, ao mesmo tempo, assustador mundo dos vulcões e das catástrofes naturais? Não esqueça de se inscrever no nosso canal Vulcão Info.
Aqui, você encontrará conteúdos atualizados sobre geologia, erupções vulcânicas e preparativos para desastres naturais, sempre com uma abordagem educativa e envolvente. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe seu comentário abaixo compartilhando suas opiniões e perguntas sobre o supervulcão de Yellowstone ou qualquer outro tema que você gostaria que abordássemos. Sua participação é essencial para nós. E lembre-se, conhecimento é a melhor forma de preparação. Vamos juntos explorar os segredos da Terra e nos manter informados. Até o próximo vídeo.